Boa noite, pessoal. A convidada de hoje do Diálogo Aberto é Cris Tamer. Ela é influencer, criadora de conteúdo sobre estilo de vida, moda e beleza. Sejam todos bem-vindos. Cláudia, bem-vinda. Inara Mota, bem-vinda. Doutora Camila Borges, que bom lhe ver, seja bem-vinda. Cris Tamer está chegando aqui agora. Enviei o convite aqui já. Cris Tamer, Olá, boa noite. Rodrigo. Boa noite. Quanta honra para o Diálogo Aberto recebê-la. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês, ter recebido o seu convite e poder estar, de uma certa maneira, numa das terrinhas que eu mais amo no mundo. Eu concordo com você, a minha terra é linda. É linda e ela é muito especial, Rodrigo. E eu tenho certeza que vocês não estão passando pelo frio que a gente está passando aqui em São Paulo hoje. Não, não, não. Eu, eu gosto muito do friozinho de São Paulo também, eu gosto. Rodrigo, por que será que a gente tende a preferir aquilo que a gente não tem com frequência na É, vida, não é? é, Eu amaria morar numa cidade com praia, sol o dia inteiro, mas é assim. é. Cris, você está me vendo bem? Tá me ouvindo Muito bem? bem, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Para mim aqui tá ótimo. Que ótimo. Então, vamos começar aqui, né? A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é Cris Tamer. Ela atua no mercado de lifestyle, moda e varejo há 20 anos, como executiva e formadora de profissionais para a área. É também comunicadora e criadora de conteúdo para mídias sociais. Graduada em administração de empresas, com especialização em marketing de varejo e MBA em gestão de luxo. Nos últimos 11 anos, atua como profissional e criadora de conteúdo para mídias sociais digitais, sem nunca ter abandonado as palestras e treinamentos para grandes marcas e empresas. Atualmente, utilizando inclusive seu trabalho nas plataformas digitais, procura também difundir e conscientizar o maior número possível de pessoas para os benefícios de prática da meditação, do autoconhecimento e do cultivo da espiritualidade como um meio de vivermos uma vida feliz, plena e extraordinária. Cris, eu vou lhe dizer uma coisa, assim, algo para começar. Diga, Rodrigo. Lhe ouvir já traz uma paz, sabe? Assim, você Que bom! transmite. Eu acho que é exatamente essa sua prática aí que você vem, né, vem trabalhando essa questão aí, como aqui na sua biografia, questão da meditação, do autoconhecimento, né, o cultivo à espiritualidade. Isso aí acaba você transmitindo isso, né? Eu fico feliz, Rodrigo. Você sabe que eu me sinto muito inspirada porque a gente tem uma tendência, às vezes, a reclamar tanto, ou a olhar para o que nos falta, ou acreditar que a mudança precisa acontecer nos outros para a gente viver num mundo melhor, para a gente ter um trabalho melhor, para a família ser mais harmônica, porque o problema é sempre o outro. E eu me inspiro muito quando eu penso nessas práticas, na frase de Gandhi, quando ele dizia para a gente ser a mudança que a gente deseja ver no mundo, né? Então, se a gente procura um mundo onde as pessoas são mais amorosas umas com as outras, mais compassivas, mais pacientes, mais agregadoras, mais inclusivas. Eu acredito que essa mudança precisa começar na gente, né? Então, às vezes a gente reclama tanto do nosso entorno, do parceiro, da parceira, do trabalho, do filho, do amigo, da amiga, do mundo, dos governantes, e a gente pode fazer muito começando por nós.
com certeza, né? Cris, você é mineira e por que deixou a sua terra por São Paulo? Questão de mercado mesmo? Rodrigo, se eu lhe contar todos os lugares que eu passei antes de vir para São Paulo, você cai para trás. Eu saí de Minas porque eu tinha um desejo de Você, ser. inclusive, já esteve em Brasília também. Você já morou em Brasília, Eu né? estudei em Brasília porque eu fiz relações internacionais na UNB. Eu queria ser diplomata, Rodrigo. E eu Ah, morei na sua cidade também. Foi um período pequeno, mas eu cheguei a morar em Fortaleza por, somando, dá uns 6 meses, mais ou menos. Eu morei um bom tempo no Nordeste. Dá uns 3 anos entre Fortaleza, Salvador e Recife. Mas ah, eu saí de Minas, né? Eu nasci em Uberaba, uma cidade no Triângulo Mineiro relativamente conhecida, porque eu queria ser diplomata, eu queria conhecer o mundo inteiro, eu queria falar todas as línguas, eu queria conhecer o máximo de outras culturas. Então, essa foi a minha motivação para sair. E por um desígnio do destino, de Deus, do universo, seja lá o nome que cada um de nós dá para isso, eu fui levada cada vez mais para o segmento de moda. E eu fui me interessando, e aí a minha formação e especialização ela foi toda em cima do mercado de varejo. Eu nunca quis ser estilista ou designer, mas eu gostava de trabalhar com pessoas e ainda gosto muito de trabalhar com pessoas. Então, eu fui mais para a parte de marketing de varejo, gestão de luxo, né, como você mencionou lá no começo. E depois de uma experiência em varejo, eu comecei a trabalhar com mídias sociais. Em 2008, comecei com um blog, e aí foi evoluindo, né? Cada hora vem uma coisa diferente, eu vejo aquilo que tem sinergia comigo, com as pessoas que me seguem, pelo menos. E de 2008 até hoje, bom, são 12 anos já trabalhando com redes sociais. certo. Eu quero deixar avisado aqui para quem está nos assistindo, tá? Pode enviar perguntas aqui para a Cris, tá? Perguntas relacionadas aí às mídias digitais, né? Comunicação, estilo de vida, moda, beleza, enfim, pode enviar perguntas aqui que a gente leva até a Cris, que ela está gentilmente aqui para respondê-las. Com o maior prazer. Cris, eu queria também te ouvir de você, como você faz para conciliar o seu tempo, né? O seu tempo de mãe, o seu tempo de influenciadora digital, o seu tempo de design, de criadora de conteúdo. Como é que você faz? Rodrigo, tem dias que eu me acho extremamente bem-sucedida fazendo tudo isso. E alguns dias eu falo, meu Deus, nada está dando certo, não deu certo. Eu acredito que funciona por uma questão de organização. E eu não acredito que a gente tem que ser super organizado, mega organizado, aquela pessoa super focada e que realiza as coisas exatamente como o programa. Existem imprevistos, às vezes as coisas não saem como a gente imagina, mas eu procuro dividir e organizar o meu tempo, né, dedicando a maior tempo ao que é prioridade naquele dia. Porque às vezes a gente se engana dando prioridade para uma coisa que não é importante. Às vezes a gente coloca como prioridade uma coisa que é urgente e não necessariamente o que é urgente é importante. Então, saber distinguir, né, o que é fundamental para o bom funcionamento da sua casa, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da vida com seus filhos, né? Tá todo mundo estudando em casa desde que tudo isso começou. No começo foi meio um atropelo para poder entender os horários, conciliar os almoços. Estávamos aqui sozinhos, então era a gente resolvendo e fazendo tudo. Então era mais uma função a ser exercida. Mas eu acredito que quando a gente coloca a cabeça no lugar, sem ficar muito atrapalhada, sem deixar
se contaminar por barulhos externos e essas vozes que ficam, ah, não vai dar conta, ah, é muito trabalho, ah, isso é difícil. A gente consegue sim estabelecer uma ordem, criar uma rotina. Eu gosto muito de rotinas, viu, Rodrigo? Eu acho que rotina é um presente na vida da gente, que rotina é o que nos dá a liberdade. Você sabe que você tem aquilo para cumprir, feito aquilo, você é livre para fazer o que você quiser com o que lhe sobra. Então, se é estudar, se é fazer um curso, se é ouvir música, se é ficar no telefone com uma amiga, com um amigo, se é dedicar seu tempo a um hobby que você curte muito. Então, eu acho importante, as pessoas às vezes ficam meio acham que rotina é uma coisa engessada, e não, rotina traz tanta liberdade. Então, acho que a minha organização vem disso, de organizar para poder encaixar o que é importante naquele dia. Às vezes a gente fala, não, os filhos são prioridade, mas se isso está encaminhado, você pode colocar outras coisas acima naquele dia, naquele momento, naquela semana, que são igualmente importantes ou que são mais importantes naquela hora, naquele dia, naquela semana. Cris, quando você decidiu que seria influencer digital, e quais as dicas que você daria para quem quer ingressar nesse mercado, nesse mundo? Vamos lá. Eu não acho que é uma profissão que a gente decide, viu, Rodrigo? É uma profissão que a gente acontece. Quantas pessoas incríveis e bacanas você conhece com conteúdo assim brilhante e que às vezes ou ainda não tem o reconhecimento merecido, né? Então é algo assim que acontece, são vários fatores. A gente pode trabalhar para poder facilitar alguns, para poder fazer com que quando acontecer você esteja preparado, mas eu vejo mais como uma profissão que acontece. E da mesma maneira, né, as pessoas falam muito de influenciador, influenciadora. Eu não acho que isto seja uma profissão. Eu acho que isso é uma consequência daquilo que a gente faz. Então, você é um grande comunicador, consequentemente, você é um bom influenciador, um grande influenciador, porque você está levando a sua voz, o seu exemplo, o seu compartilhar com outras pessoas. Um médico pode ser um influenciador, um advogado pode ser influenciador, uma manicure pode ser uma influenciadora. Então, não é uma profissão, eu vejo como uma consequência daquilo que é, a priori, bem feito. E a outra pergunta que você fez junto com essa? E quais as dicas que quem quiser ingressar? Sim, vamos lá. Quando eu comecei, eu tinha uma motivação. Peraí, então, a gente nasce também com um feeling que é um estilo de vida, né, Cris? Nessa área, verdade. Nós vamos falar sobre isso, Tereza. Quando eu comecei, a minha grande motivação é que, até então, trabalhando com moda, nessa época eu trabalhava na Daslu, Rodrigo, e nós tínhamos as viagens, né? Tinha os desfiles, tinha as viagens e as visitas aos showrooms para poder fazer os pedidos. Cris, sim. O médico cardiologista do meu pai era o doutor Bernardino Tancredi. Jura? Olha só! Esse mundo é muito pequeno. E outra coincidência, né? Assim, você tinha planos de ser diplomata, né? Eu também tinha esses planos, né? Jura? O meu pai foi político, né? Aqui no Ceará. Deputado federal, né? Foi. Aí eu morei com ele em Brasília e eu tinha esses planos de seguir, fazer relações internacionais em Brasília, mas prestes a eu entrar nesse rumo, Deus o chamou, ele, em pleno vapor do seu exercício do mandato lá, levou aos 48 anos de idade e muito jovem. Muito jovem. E aí eu voltei para Fortaleza e segui outro rumo. E esse programa aqui foi criado pelo meu pai, eu mantenho até hoje. E é isso. Que lindo você honrá-lo dessa forma. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. É muito lindo, sim. Obrigado. Sustente isso, porque é não que seja necessário, mas é uma das maneiras de você
manter essa memória viva e muito presente na sua vida. Com certeza. Cris, aí continuando, as dicas que você Aí, recomenda... e aí, trabalhando, né, na Daslu, eu tirei um sabático. E nesse sabático, eu conversei muito com uma das minhas melhores amigas, a Sofia Alckmin, e a gente criou um blog na época, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E eu pensei, era o início dos blogs no Brasil. E eu pensei, eu quero trabalhar online, eu quero criar algo onde eu possa trabalhar de onde eu estiver, onde os meus filhos, né, estava grávida do primeiro, mas onde eu pudesse carregá-los ou estar com eles a maior parte do tempo. Então, essa foi a minha grande motivação e eu tive muita sorte de, vamos dizer, surfar essa onda, né, do início dos blogs do Brasil. Por isso que eu te falo que não é uma profissão que a gente escolhe, é uma profissão que a gente acontece. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, fiz o que era necessário, né? Junto com a Sofia, a gente fez todo o possível para poder fazer com que o blog chegasse a mais pessoas, que mais pessoas conhecessem, para a gente ter uma audiência representativa. Então, começou dessa maneira. E as dicas que eu daria, eu acho que hoje todos nós temos uma presença online, né, Rodrigo? É raro hoje a gente conhecer alguém que não tenha uma presença online. Então, aquilo que eu estava lhe dizendo no começo, não necessariamente só um profissional se torna, por exemplo, um influenciador. A sua vizinha, de repente, se ela compartilha alguma coisa, algum conteúdo que as pessoas busquem, ela também pode ser uma influenciadora. E eu acho que o grande segredo e uma das coisas que mais colaboram para você acontecer nesse mercado é, primeiro, você compartilhar um conteúdo que as pessoas queiram ou se interessem. E segundo, autenticidade. Porque eu acho impossível a gente sustentar uma coisa que a gente não é. No começo você consegue dar um truque aqui, dar um truque ali, mas a confiança é consistência, né, Rodrigo? Como que a gente constrói mostrando cada hora uma coisa ou tentando ser ou parecer algo que você não é? E muitas vezes isso pode estar na contramão do que todo mundo quer ou do que todo mundo deseja ver. Eu vejo que ainda hoje existem muitas pessoas que gostam de consumir o conteúdo mais ligado à vida pessoal da pessoa. Quanto mais ela abre a casa, o closet, o detalhe da vida pessoal dela, às vezes mais sucesso ela tem. E muitas outras pessoas vão na contramão de tudo isso, né? Às vezes você nem sabe se não é casada, casado, se tem, se não tem filho, mora em apartamento, mora em casa. Existem pessoas que conseguem fazer um compartilhamento de um conteúdo muito interessante sem se abrir ou sem se expor demais. Então, eu acredito que a responsabilidade começa, né, quando a gente decide para quem que eu quero falar, como eu quero comunicar, de que maneira que eu quero impactar as pessoas. Porque o consumo pelo consumo, ele é vazio, né, Rodrigo? As palavras pelas palavras, elas também são vazias, porque elas podem até convencer um momento ou outro, mas eu gosto muito daquela frase, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, às vezes você pode até ir pelo discurso de um e de outro, mas é a maneira que ele ou que ela vive, né? Aquela verdade que ela ou ele tanto falam, que vai fazer com que as pessoas reconheçam você como influenciador. Porque escrever o título ali embaixo na sua bio é fácil. Pode colocar influenciador, influenciadora, a gente pode escrever o que quiser. O papel aceita tudo, né? É isso aí. Então, agora, viver isso no seu dia a dia são outros 500. Então, a primeira dica é encontrar o seu nicho, descobrir o que você quer, o que você tem de precioso para compartilhar com as pessoas, e é pensando no outro, não é pensando em você. Pode até ter uma selfie lá de vez em quando, é bacana, é legal, todo mundo tem esses momentos, mas entregar muito mais do que o outro precisa.
E o terceiro, a questão da autenticidade, né? De uma certa maneira, esses três fatores, eles não entram nem categorizados ou em ranking, eles entram muito juntos. Cris, a pergunta da Tereza, Tereza Raquel. Diga. A gente nasce também com feeling. É um estilo de vida, Cris? Ah, eu acredito que muitas vezes a gente pode sim ter esse feeling, mas eu também vejo quando criança, e hoje eu observo muito nos meus filhos, né? Um tem 10, outro tem 12. Eu acho que eles já passaram por umas 10, 15 profissões diferentes. Mamãe, eu vou ser isso, mamãe, eu vou ser aquilo, mamãe, eu vou ser aquilo. Como mãe, eu observo algumas características, assim, de um, de outro. É como se um perfil fosse desenhando, mas eu não falo nada, porque eu também não quero influenciar, né? Às vezes a gente coloca na cabeça da pessoa, ah, você tem jeito para moda, você tem jeito para moda. E será que aquilo é uma vontade dela mesmo? Eu acho que isso acontece muito em carreiras, por exemplo, como a política do seu pai, né? De repente desejar que o filho também siga uma carreira política. Em profissões mais tradicionais, eu vejo isso às vezes A acontecendo. medicina, né? Na medicina, Na na advocacia. advocacia, exatamente. Então, nessas profissões tradicionais, eu vejo muito disso. Na engenharia. Na engenharia, às vezes, se você construiu alguma coisa, você deseja que seus filhos toquem aquilo que você construiu, né? Então, de uma certa maneira, eles ficam sugestionados a seguir aquela carreira ou aquela profissão, sem ser necessariamente o que eles desejam. Então, eu acho importante a gente observar essas aptidões de quando a gente é criança e adolescente, e se for a vontade mesmo do seu coração, vai atrás, mas perceba se é mesmo a vontade sua ou um desejo imposto pelos outros ou pela sociedade. Cris, qual a diferença entre moda e tendência? E qual a relação da moda com a tendência? A moda, ela está diretamente ligada à tendência. Agora, moda e estilo são coisas muito diferentes. A tendência, ela é uma parte intrínseca da moda, né? Porque a moda vive e é alimentada dessas tendências que mudavam, vamos dizer, de 6 em 6 meses. E tudo agora é diferente, né, Rodrigo? Tudo agora é muito diferente. A gente não tem mais os desfiles como eram antes, a gente não tem mais. Como que a gente vai falar de street style agora, se as pessoas ainda mal voltaram às suas rotinas, às ruas? Então, muita coisa tem mudado. Agora, moda e estilo são coisas muito diferentes, porque o estilo é algo que você nutre em você mesmo, porque você se identifica com aquilo independentemente de modismos ou de tendências. Então, vou dar um exemplo pessoal. Ah, eu gosto muito, por exemplo, de coisas étnicas, eu gosto de kimonos, eu gosto de, às vezes, umas estampas coloridas que remetem a países como Índia, Marrocos, essas coisas mais orientais. Isso, vamos dizer, fala diretamente com o meu coração. Acho lindo, acho muito bacana. Independentemente de estar na moda ou não, eu vou usar porque isso é do meu gosto pessoal. É algo que eu realmente me identifico. Agora, essas tendências, de repente, elas podem até. Eu acho que caiu uma coisa aqui, peraí. Pronto. Elas podem até. Desculpa, descentralizou. Ok. Elas até podem estar na moda. Elas podem entrar na moda e, de repente, a gente falar. Tudo que é indiano, as cores, as estampas, agora estão na moda. São exemplos, né? Mas se aquilo é do meu estilo, independentemente de estar na moda ou não, eu vou usar. A gente vê isso muito com animal print, estampas de animais, de leopardo, de zebra, girafa. Existem pessoas que vão usar essas estampas de leopardo o ano inteiro, independentemente delas estarem na moda ou não. Cores também. Eu vou usar as que mais me favorecem. Assim, que pena se o verde musgo sair da moda. Eu vou continuar usando, porque eu adoro. Então, estilo é usar
aquilo que te favorece e que fala, vamos dizer, com a sua alma. E a moda é você seguir as tendências, e não tem nenhuma crítica nisso. Às vezes a pessoa é mesmo uma fashionista, gosta, mudou tudo, se não é mais plataforma, ela vai voltar a usar flat, se voltou a flat, ela vai usar flat, se agora é bota, ela vai usar a bota. Eu acho que são momentos também da vida da gente. Ok. Quem está nos assistindo, pessoal, pode enviar perguntas aqui para a Cris, tá? Perguntas relacionadas aí às mídias digitais, estilo de vida, moda, beleza. Pode enviar aqui que a Cris está aqui gentilmente para respondê-las. Com o maior prazer. Adoro falar sobre essas coisas também. Diga, Rodrigo. Cris, de onde vêm as tendências? Como é o processo do estudo para se fazer lançamentos? Rodrigo, existem grandes, são chamados birôs de tendência no mundo, onde, e isso é muito fascinante, você tem times de todas as profissões que você imagina ali dentro. Então, tem antropólogos, tem sociólogos, tem psicólogos, tem pessoas que estão ali só estudando comportamento, tem gente de moda, e elas estão distribuídas, vamos dizer assim, no mundo inteiro, e elas começam a estudar o comportamento das pessoas, e a partir desse comportamento, eles começam a desenhar o que é ou o que pode ser, então, tendência. E a gente pensa assim, nós estamos em 2020, então tudo de 2021 já está determinado. Gente, é muito mais impressionante. As tendências já estão, vamos dizer assim, desenhadas, tanto para moda, estilo, comportamento, consumo, alimento. A gente já deve ter os reports assim, até 2024, 2025. E essas tendências, elas ditam tudo. Elas mostram, por exemplo, como a gente vai querer morar, como nós vamos querer as nossas casas, as cores que estarão dentro dessas casas, na comida, como serão os restaurantes. É quase não, é uma profissão até de um futurólogo, sabe, Rodrigo? Mas não é uma posição ou opiniões dessa pessoa. Tem estudos de todas as partes. E aí, de uma maneira grosseira, vamos explicar assim, todos eles se reúnem, aí essas ideias são colocadas em papel, são elaboradas, e aí, por isso que existem também antropólogos, porque, de uma certa maneira, a história vai se repetindo, e aí as grandes tendências, aliás, as grandes e as pequenas, já são todas desenhadas e determinadas. Cris, pronto, chegou aqui uma pergunta aqui da seguidora. Ela é advogada trabalhista, doutora Camila. Ela está perguntando como faz para ser tão bela. Que querida! Camila, bom, muito obrigada. Você é muito gentil. Gente, acho que agora deu certo aqui. Deu certo. Deu, não deu, Rodrigo? Deu, pronto. deu. Camila, obrigada pela gentileza. Camila, nós somos mulheres, a gente é um pouco mais vaidosa mesmo, né? Eu acho que nunca é uma coisa só. A beleza pode parecer um clichê, mas ela vem de dentro, e não é porque vem de dentro só porque é o que está dentro que importa. É o que a gente também, é do que a gente se alimenta. E não é só o alimento, a comida. Então, é se nutrir de coisas saudáveis, é se nutrir de bons pensamentos, de boas amizades, de boas pessoas, de dedicar o seu tempo ao que realmente é relevante na vida. Aí o resto eu brinco, eu falo que é a perfumaria, sabe, Rodrigo, que a gente gosta. É o creminho, é a maquiagem, é você se conhecer bem para saber o que te favorece, o que não favorece. Mas eu falo isso muito para os meus filhos, da gente se preocupar com a nossa alimentação como um todo. E a alimentação não é só o nutriente ou daquilo que você se alimenta na comida ou na bebida. A gente está muito preocupado, sim, com quem a gente anda, com quem a gente ouve, o que a gente lê, com o que a gente se ocupa do tempo. Cris,
A doutora Camila aqui mandou aqui um monte de coraçãozinho e Ah, tá que fofa. ela tá querendo saber mesmo como ter essa beleza, viu? Porque ela tá dizendo aqui, pois Cris, dê dicas de beleza, cuidados com a pele e corpo, o que você tem feito, ó. Ah, eu gosto. Eu tenho uma dermato que está comigo há mais de 20 anos, sabe, Camila? E ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher jovem, a doutora Fabiane Gava. E ela é muito prudente, porque nesse momento, né, vamos considerar os últimos anos, onde as pessoas privilegiam tanto a beleza, o aspecto físico, se está magra, se está definida, se está X, Y, Z. Ela é uma pessoa com muito pé no chão, e eu acho que juntas a gente acaba criando, vamos dizer, protocolos que colaboram. Eu, assim como ela, eu privilegio muito os lasers, sabe, Rodrigo? Ao invés de ficar fazendo aplicação, preenchimento, a aplicação que a gente faz é do Sculptra, que é um bioestimulador de colágeno, ele não preenche nada, ele ajuda a pele do seu rosto, do teu pescoço, a produzir mais colágeno. Mas isso é uma vez a cada 2 anos, por exemplo, que você faz. Os lasers, eu acho que a gente tem que usar muito a nosso favor. Não tomo sol no rosto desde os 17 anos, isso é uma regra. Sou equilibrada, não sou radical. Eu gosto de chocolate, eu gosto de chocolate ao leite, eu gosto de doce, mas eu não como o quanto eu quero todos os dias, por exemplo. Eu acho que eu vou mais pelo caminho do meio, sabe, Rodrigo? Que é o caminho mesmo do equilíbrio. Se um dia eu exagero um pouco, no outro dia eu sei que eu tenho que pegar mais leve. Eu acho que colabora o fato de eu nunca ter bebido, de eu nunca ter fumado, mas porque eu não quis e porque eu nunca gostei mesmo. E eu não vejo nada demais para quem gosta de tomar 1, 2 taças de vinho. Não é, o problema não é esse, né? O problema são outras coisas. E procuro me exercitar, muito pela saúde também do cérebro, né? Especialmente naqueles dias mais difíceis, acho que são os dias que a gente mais precisa, que aí você produz só coisas boas e fica disposto para todas as outras coisas. Ah, será que eu respondi, Camila? São essas Respondeu, as coisas que eu faço, viu? respondeu. Cris, tem uma outra pergunta aqui. Sim. É evidente uma mudança que aconteceu que fez você falar sobre mindfulness. Quando isso aconteceu e como conciliar consumo de marca e espiritualidade? Quem perguntou? Deixa eu saber o nome dela. Willets. Ok. Será que é o Walter? Acho que é o Walter. É ele mesmo, ele É mesmo. ele? Que legal. Muita gente vê isso como uma mudança e eu sempre gostei de tudo isso e isso sempre esteve muito presente na minha vida. Só que eu não falava sobre isso, porque eu achava que meu público era de moda, de beleza e de lifestyle, e que se eu entrasse nisso, as pessoas não iriam entender nada. Só que a maturidade é um presente na vida da gente, Rodrigo. Sabe aquela. É até um clichê, até engraçado, que fala que as velhinhas ficam loucas e usam o que quiser, falam o que quiser. Eu percebo que a Cris, gente. Sim, sim. eu já vi pessoas falando. Se quando eu tivesse meus 20 anos eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Né? Tem muita gente que diz isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Rodrigo. Eu acredito que raríssimas seriam as pessoas que desejariam voltar aos 20 anos com a maturidade que a gente tem hoje, porque não dá para ter tudo, mas eu acho que a maturidade, a experiência, é um presente mesmo de Deus e para a vida da gente. É outra coisa quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e se liberta de uma porção de bobagens que a gente cresceu acreditando, nutrindo, sei lá.
Então, à medida que o tempo foi passando, especialmente depois que os meus filhos nasceram, eu me voltei cada vez mais para isso. E de uns anos para cá, talvez de uns 4, 5 anos para cá, eu decidi falar e escrever sobre isso. E assim, quem gosta de mim e me segue vai continuar seguindo e vai entender que essa é uma parte representativa de mim. E quem não gosta, paciência, talvez vai sair, mas esse é o meu momento. Porque é engraçado, né? Uma vez, há muito tempo atrás, viu, Rodrigo? Uma pessoa, eu lembro que eu estava no salão e eu gosto de esmalte vermelho, e eu passei o esmalte, postei qual era o esmalte, a pessoa falou assim, a gente espera muito mais do que você, do que ficar dando dica de esmalte. Eu falei, olha, fulana, se eu falasse só sobre isso, né? Ainda assim, seria muito mais uma decisão sua de me seguir ou não do que minha. Tipo, se eu resolvo falar só de esmalte, vai me seguir gente que quer falar de esmalte, que gosta de falar de esmalte, que quer a dica do esmalte. Só que isso é uma parte de mim. Isso é uma das coisas que me compõe e faz ser a Cris que gosta de uma porção de coisa. E aí isso já entra até numa resposta também, que as pessoas confundem muito, né? As pessoas confundem ser espiritual com levar um lifestyle espiritual. E quantas vezes você vê pessoas que falam, não, eu sou desapegada, eu não quero saber de nada, eu estou mais evoluído, não quero saber de marca, não quero saber de carro, um pouco me importa. E eu vejo nisso a maior das vaidades, porque é uma vaidade espiritual e do ego. Se você está satisfeito, se isso é suficiente para você, por que você se considera melhor do que os outros? Porque você não gosta de marca? Porque você não faz questão de dirigir, sei lá, um carro bacana? Eu não vejo isso entrando em conflito. Eu acho que quando você encontra o seu caminho, você usa todas as ferramentas que você tem, se é mais dinheiro, se é alcance da sua voz, se são gestos de fraternidade, tudo fica potencializado. Porque as pessoas falam muito, né? Porque o dinheiro, porque o poder, como se eles corrompessem as pessoas. Gente, dinheiro e poder são lentes de aumento. Eles não são capazes de mudar uma pessoa, mas eles podem mostrar para você como uma lupa o que aquela pessoa tem de melhor ou de pior. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa de uma natureza generosa, fraterna, compartilhadora, se eu ganho na Mega Sena e fico milionária, é o que eu falei, isso é uma lente de aumento. Aí é que eu vou querer ajudar mesmo, eu vou compartilhar ainda mais, eu vou colaborar com mais pessoas. E a mesma coisa com o poder, que você deve ter vivido isso por intermédio do seu pai, né, Rodrigo? Se é um político que está de fato preocupado, estou falando político, mas pode ser uma pessoa que é promovida a CEO de uma empresa, por exemplo. Se é uma pessoa preocupada com o próximo, que entende que o poder pode resolver muitas coisas nesse mundo, ele vai usar isso para o bem. Agora, se é uma pessoa ruim, gente, mais dinheiro vai deixá-la pior, mais poder vai deixar ele pior ainda. Então, dinheiro e poder são completamente neutros. Tudo depende do estado que você nutre dentro de você. Então, ter coisas boas, viver com coisas boas, né? Estar cercada ou cercado de boas oportunidades, só faz você desejar e querer que outras pessoas também tenham aquilo, e no que depende, né, dessas pessoas, você vai querer fazer ainda mais para poder proporcionar coisas boas. Então, não é o estilo de vida que você escolhe, de ser monástico, de ser... Eu brinco, né? Às vezes você sai da igreja, aí lá fora já tem duas falando. Você viu a fulana? A fulana foi comungar, mas a fulana é divorciada. Como que ela pode comungar? Então, cadê o cristianismo nessas horas, né? Do que adianta você ficar batendo no peito? Não, porque eu sou religiosa, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu faço isso, eu dou. Mas a partir de que estado você faz isso? De colaboração verdadeira, de compaixão pelo próximo? Ou
pelo seu ego. Então, respondendo, Walter, não tem conflito quando essas coisas estão bem resolvidas dentro de você e você começa a entender o que vem do seu ego e o que vem dessa parte linda da alma, da consciência, do amor, do seu coração. Cris, a população, ela lança tendências também? Ela influencia a moda? Como é esse processo? Lança, claro que lança. Eu acho que mais do que nunca, a gente é tão influenciado pelo street style, né? Pelo que as pessoas usam nas ruas. Veja esse momento, Rodrigo, que a gente está vivendo, né? Em plena pandemia, uma explosão de roupas tie-dye, todo mundo buscando cor, todo mundo buscando uma forma de trazer mais alegria para o seu dia. Alguém falou isso? Tiveram marcas que desfilaram sim tie-dye, mas quem fez acontecer mesmo somos nós, pessoas comuns. A explosão dos moletons, eu tô aqui de moletom, eu boto meu colar, boto meus acessórios, que eu gosto de me enfeitar e tudo, mas todo mundo passou a usar moletom. Os moletons ficaram mais bacanas, moletom para você sair, moletom para você ficar em casa, moletom confortável, moletom que é confortável e lindo. Então, sim, a maneira que a gente se comporta e pessoas comuns, vamos dizer, normais também ditam moda. Cris, como o comportamento e a moda se relacionam? Como o comportamento e a moda se relacionam? Rodrigo, elas estão também diretamente ligadas, porque o nosso comportamento, ele também dita moda, e vice-versa, né? É uma relação de simbiose, eu diria. Um acaba retroalimentando também o outro, porque, voltando nesse exemplo do que a gente viu dentro da pandemia, esse nosso novo comportamento de ficar em casa, mesmo que seja por uma situação forçada, uma situação necessária, né? Esse comportamento de você ficar em casa fez com que a gente se voltasse mais também para coisas de casa, que a gente se voltasse a se preocupar mais com o entorno, né, de como a gente vive. Todo mundo quis ter uma hortinha em casa, ter uma planta, todo mundo desejou morar em casa ou ter uma varanda, um jardim na casa, né? São vontades e que acabam impactando outros segmentos. Então, eu estava conversando com o Ferreirinha, né, que é um dos maiores especialistas em mercado de mundo na América Latina, se não for o maior. Ele falou que agora, em junho, julho, foram os meses mais aquecidos, assim, ever, do mercado imobiliário. Não é desde 1900 e tanto, não foi desde 2007, sabe? O mercado ficou muito aquecido, porque as pessoas começaram a perceber que, de repente, elas estavam naquele lugar sem necessariamente gostar, sem aquilo refletir o estilo de vida que ela gostaria de ter. Então, a gente começou a repensar muita coisa. E aí, você vê que esse nosso comportamento vai acabar ditando moda numa porção de coisas. Na maneira que a gente vai se relacionar dentro de casa, a gente vai trazer mais amigos, a gente vai ter mais espaços de convivência, a gente vai procurar estar mais próximo da natureza. Eu acho isso tudo tão fascinante, sabia, Rodrigo? Cris, assim, realmente é fascinante mesmo esse comportamento, né, ditando a moda e tudo. Quem está aqui na live aqui é uma empresária, a Fátima Duarte. Ela tem lojas de roupas íntimas, que é a Sim. Tentacion. E assim, a gente acompanhou, inclusive a Ivete fazendo uma live de pijama, né? Sim, é verdade. Então, o pessoal está usando pijama para sair, né? Essa tendência, ela já vem crescendo há algum tempo, né? Alguns chamam de homeware, outros chamam de loungewear, e mesmo a lingerie, né, o underwear, ele também pode ser usado ah, combinado com itens de moda ou com coisas que você
que você já usa normalmente. A gente vê, às vezes, o uso de transparências, ou de rendas, ou de sobreposições, né? Da gente usar, por exemplo, uma combinação de renda por baixo de um vestido ou de uma saia, com alguns detalhes aparecendo. E aí vai muito também, como a gente estava falando, do estilo de cada uma, porque independentemente de modismos, né? Eu lembro quando teve, foi em 2000 e... Bom, não vou lembrar que a data especificamente, que o desfile da Prada era... A gente olhava, parecia que a gente só estava vendo pijamas, e eram roupas para a gente sair, e tinham mesmo cara de pijama, né? Os palazzo pijamas, que são as calças bem largas, elas são mais largas do que pantalonas, que são roupas extremamente sofisticadas. E tudo depende também, Rodrigo, de como a gente vai usar, né? Eu tenho esses conjuntos de pijama que vão para a rua, mas eu evito, por exemplo, usar o conjuntinho. Eu gosto de usar as calças, por exemplo, aqui em São Paulo, com um cachemir bacana, com uma jaquetinha jeans, ou com uma camiseta legal. Uso, às vezes, a parte de cima como se ela fosse um kimono. Às vezes eu compro até mais compridinho para usar por cima, se for de seda, se for de uma estampa bacana. Às vezes sobre biquíni, sobre maiô. Mais uma vez, vai muito do estilo e da criatividade de cada um. Cris, eu vou aqui dizer, eu vi, a minha mãe mandou uma mensagem aqui agora, minha mãe está assistindo a live, tá? Que ótimo, muito obrigada. Marta Pereira, ela está dizendo que, está parabenizando aqui pela live, está dizendo que você é muito linda. Obrigada, Marta, que querida, muito obrigada. Vocês são muito gentis. Cris, assim, e a minha mãe, ela foi um exemplo para mim dentro de casa, porque ela, muitas vezes, eu chegava para minha mãe e dizia assim, mãe, a senhora vai para onde? Ela disse, estou aqui para receber seu pai. Ela toda arrumada, como se fosse um jantar e tal, não sei o quê, mas para receber o meu pai. Rodrigo, eu acho tudo isso muito bonito e eu vou te dizer por quê. As pessoas às vezes perguntam, acham que regras de etiqueta são ultrapassadas, são demodês, não tem mais nada a ver. E até algumas podem até cair em desuso, mas se tem uma que nunca deveria cair em desuso, é esse respeito que a gente denota pelo outro quando a gente se veste para ele ou por eles, por uma questão de admiração, de respeito, de consideração. Então, eu falo, se num convite de formatura está escrito black tie, vá de black tie. Aquelas pessoas estudaram 4, 5, 6 anos, ficaram pagando aquela festa por tantos anos para poder celebrar esse caminho. Às vezes é uma vitória para os pais que pagaram com dificuldade, às vezes foi uma vitória para ele que trabalhava e estudava. É o mínimo que a gente pode fazer. E assim, é tão bom a gente se arrumar. Então, quando a gente se veste para o outro também, eu acho que isso também é uma questão de respeito muito linda. E às vezes em casa a gente tende a menosprezar isso, né? Como se, tô em casa mesmo, vou ficar de qualquer jeito. Mas por quê? As pessoas da nossa casa, elas merecem menos? É igual quem às vezes tem um perfume incrível, já está lá guardado há 2 anos, fica guardando o perfume para ocasião especial, como se de repente a caixa do supermercado não merecesse sentir aquele cheiro. Gente, ocasião especial é aqui e agora, porque é aqui e agora que a gente está vivo. Ninguém sabe o dia do amanhã. Então não tem que ficar guardando joia no cofre, aquela coisa linda que você comprou para usar no dia que tiver um casamento. Usem as coisas que têm, vistam-se para as pessoas da família de vocês, arrumem-se, não precisa, eu não estou nem falando botar salto, ficar andando de salto em casa, 1000 vestidos, fazer maquiagem, é um mínimo de cuidado só. E é tão prazeroso para a gente também, sabe, Rodrigo? É um gesto de amor e de carinho para a gente também. Com certeza. Cris, a relação do homem com as tendências, com a moda, é diferente
do que as mulheres com as tendências e com a moda, não é? Sim, sim. Em geral, né, o homem sempre foi um pouco mais desligado para isso. Ele às vezes quer estar bem, às vezes, na maior parte das vezes, ele tem um estilo mais clássico, não sai muito daquilo, mas eu vejo também que cada vez mais os homens têm se interessado. Acho que até a democratização da moda e de algumas marcas, né, de tornar mais acessível essas tendências, ela faz com que muitos homens passem a se interessar. As próprias mídias sociais democratizaram a moda, né? Sim, sim, porque é fácil hoje a gente encontrar alguém que você se identifique, um perfil que de repente seja um perfil que você fala, assim, né? O homem, mais uma vez, ele é um pouco mais quadrado para essas coisas, ele não aceita muito modismos, ele não quer muita coisa diferente, a camisa geralmente ou é branca ou é azul, né? No máximo um xadrezinho de uma cor discreta, e ok, geralmente nós mulheres, né? A gente procura. Eu acho que a gente é que acaba comprando mais uma ou outra coisa que tem mais a cara deles. Aí a gente fala, usa essa jaqueta, coloca essa polo, combina, vai ficar mais jovem, vai ficar mais isso, vai ficar mais aquilo. Geralmente é a mulher que chega com a novidade e faz com que eles vão entrando aos poucos dentro desse universo. Como eu te disse, eu acho tudo tão fascinante, tudo que a gente pode usar para o autoconhecimento, Rodrigo, eu falo que ele não é só para sua alma, ele não é só para o espírito, ele é para esse veículo também. A gente não cuida do carro, o carro não tá, a gente não quer andar num carro limpo, arrumado, cheiroso. É com esse veículo que está carregando o nosso bem mais precioso, né? Que a nossa alma, essa consciência que vai perdurar para sempre, a gente tem que cuidar dele também. Então, cuida dele bonitinho, com alimentação, com a roupa bacana, com perfume. Se deem esses carinhos. Cris, é assim, quem são os ícones ou o ícone da moda que te inspira? Quem é? Que me inspira. Eu não tenho um nome, Rodrigo, mas eu te diria que são pessoas que têm coragem de ousar. Não são pessoas que têm marcas ou coisas que de repente são da vontade de todos ter. São pessoas que dão a cara a tapa, sabe? Elas não estão muito preocupadas. Se não der certo, ela sabe que, tudo bem, amanhã eu tenho outro post, amanhã eu visto outra roupa e tá tudo certo. Porque eu acho que isso passa uma segurança muito grande. Então, pessoas que são muito seguras, que são autoconfiantes, que têm autoestima bacana, são pessoas que ousam mais, porque elas não estão muito preocupadas se aquilo vai dar certo, não vai dar certo, se vai ter like, se não vai ter like. Essas pessoas me inspiram muito. Cris, agora sim, você está em São Paulo, no frio gostoso de São Paulo. Gostoso foi por sua conta. Tá agora, 12 graus aqui agora. Assim, o estilo de roupa do frio, ela realmente ela traz uma elegância diferente, né? Rodrigo, você sabe que eu tendo a discordar dessa afirmação? Porque geralmente no frio, nós não somos um país muito preparado para o frio. E aí, geralmente, no frio começam as sobreposições, né? Aí começa a blusa, aí veste a malha em cima, mas ainda tô com frio, põe o casaco, e aí geralmente você vê um amontoado de peças sem necessariamente aquilo estar numa composição harmônica. E aí, é óbvio, mas tanto no frio quanto no calor vai depender muito do estilo da pessoa e como é que ela carrega tudo aquilo, né? Eu acho que em países que são mais acostumados com o inverno, as pessoas têm uma cultura de se vestir já para isso, com peças mais específicas, não necessariamente de moda. Certo. O seguidor aqui, Cris, o seguidor Arthur, ele colocou aqui uma frase aqui: uma mulher só precisa de duas coisas: um vestido preto básico e um homem que a ame. Chanel.
E Yves Saint Laurent falava que são os braços que nos abraçam, os braços do homem, que essa é a melhor roupa que a gente pode ter. Cris, eu lamento informar, mas assim, já estamos entrando na reta final da nossa Que conversa. coisa, né, Rodrigo? Olha É, como esse papo fluiu e foi mas, rapidinho. mas o que é bom a gente nem sente, o que é bom passa É rápido. sim, concordo com você. Então, assim, antes das suas considerações finais, que faltam aqui 6 minutos para o Instagram completar 1 hora e ele corta a Ok? live, eu quero só dar alguns avisos aqui, tá? Pedir para a quem está nos assistindo, quem não segue ainda a Cris Tamer, vamos seguir, clica lá em cima na sua tela, passa a seguir a Cris, que ela tem conteúdo maravilhosos que Obrigada, eu Rodrigo. acompanho sempre, né? E também pedir para quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, também Sim. peço para seguir. Nós temos uma programação de lives com muito conteúdo, então é sempre importante a participação de vocês. Tá? Hoje mesmo eu falei isso lá nos meus stories. Meu ring light hoje está brigando comigo. Que a sua página é muito interessante, Rodrigo. Seu conteúdo é muito bacana, as entrevistas são sempre interessantíssimas. Parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E ouvir isso de você, para mim, assim, é um motivo realmente de muita satisfação, porque você ouvir um elogio de uma pessoa que se admira muito, então, aí você imagina como eu escuto isso de você, sabe? Que Você me, querido. Obrigada, Rodrigo. você me inspira realmente. Fico tão feliz. Muito obrigada. Então, Cris, assim, agradecer a tua gentileza, né, de estar aqui conosco aqui no Diálogo Aberto. Fica o convite para vir a Fortaleza. Quando vier a Fortaleza, nos avise, entendeu? Ai, Que como eu gosto. queremos lhe receber aqui, tá? Seja sempre bem-vindo à nossa terra. E pedir para você, Obrigada, Rodrigo. e agradecer a todos que participaram aí com os comentários, com os elogios, com as perguntas e as tuas considerações finais aí, né? Para aquelas mulheres que estão nos assistindo aqui, os homens também, que querem realmente estar acompanhando a moda, querem estar inserido na moda, querem empreender. Então, qual a mensagem final que você pode deixar, Cris? Inclusive também, se quiser deixar uma dica de um livro também, é muito bem-vindo. É ótimo, bem pensado. Bom, em relação à moda, de uma maneira geral, prendam-se menos a modas e tendências e procurem discutir. E sejam fiéis ao estilo de vocês, porque o estilo é o que vem de fato da alma, é aquilo que você vai se sentir sempre confortável em usar, vai se sentir confiante em qualquer situação, mas não tenha medo também de ousar, de experimentar coisas diferentes. Se não der certo, gente, amanhã é um novo dia, não precisa usar mais. E eu falo que pode começar, às vezes, com um batom vermelho, que muitas mulheres às vezes têm o medo de usar. Para quem está empreendendo, desejo muito sucesso, muita boa sorte. Não é fácil a gente empreender em nenhum momento, né? É preciso muita coragem, é preciso muita dedicação, muita vontade, resiliência, porque não necessariamente dá certo das primeiras vezes. E a gente tende a ficar olhando só para as histórias de sucesso e a gente não percebe o quanto quantas vezes deram algum passo em falso antes de dar certo. Então, se você acredita naquilo que você faz, vá fundo, acredite mesmo, coloque toda a sua fé ali e levem a vida com mais leveza. A gente, às vezes, coloca um peso muito grande em coisas que nem têm tanta importância assim. Então, vamos aprender cada vez mais a dar importância ao que é importante, né? Sabendo discernir as coisas que têm importância relativa na vida da gente daquelas que têm importância absoluta. É isso aí. Tá avisando aqui, Cris, que dentro de 50 segundos vai cortar. Ok. Eu quero avisar que essa conversa aqui com a Cris Tamer vai ficar salva aqui no feed do Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda pode ir lá assistir a parte que não assistiu.
Se quiser encaminhar também para quem tem interesse, pode encaminhar. Enfim. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Parabéns pelo teu trabalho. Vai Obrigada, em frente, Rodrigo. tá? Obrigada. Assim, levando conteúdo importante, levando leveza, levando realmente assim, o que algo a gente precisa, que é coisas boas. Você só traz coisas boas no seu canal. Então, obrigada, que assim seja. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado Amém. a todos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.